Buenas ouvintes, hoje eu vou aproveitar o hype aí das bosta que o Fiuk falou no Big Brother, para fazer uma análise psiquiátrica, não só dele, mas de todo mundo que tem a mesma cabecinha que ele tem, sabe? Que o cara é branco, rico, nasceu com tudo para dar certo na vida e tem vergonha disso, em vez de ter orgulho, em vez de ter a honra, o prestígio e pedir, digamos, obrigado a Deus e obrigado aos pais dele por terem dado condições a ele, por terem dado a honra de ter nascido numa família boa, né? E pertencer a uma raça que se sobrepôs sobre todas as outras, tanto em questão de invenções, em questão de a cura de doenças, né? Questão tecnológica, bélica. Ele devia ter orgulho de tudo isso, só que, né, em tese. Só que, só que ao invés disso, né, ele muito pelo contrário, tem vergonha, né? Ou seja, precisaram doutrinar ele, precisaram colocar muita merda na cabeça dessa pessoa para ela ter ficado assim, né? E isso é extremamente comum na nossa geração, né, entre as pessoas brancas. E eu creio que isso tá assim por causa de duas razões, né? Uma é a doutrinação nas escolas e na mídia jubilaica, que é aquela coisa, né? Eles sempre estão toda hora dizendo que o branco é mau, que escravizou, que fez os caralho, né? E simplesmente se esquecem de dizer que foi o branco que inventou a cura de quase todas as doenças até agora. E, tipo, não criou remédio só pra si, mas até doenças que dá só em negro, por exemplo, como a anemia foiciforme, que é uma doença de negro e quem conseguiu inventar os remédios e fazer para amenizar a doença foram pessoas brancas, né? Então tu veja bem, eles conseguem com isso só mostrando o lado ruim, digamos assim, da história que foi, na verdade não é um lado ruim, é um lado de conquistas e vitórias, mas isso daí eu vou deixar para falar mais em diante. E é pura doutrinação. A gente, se vocês puxarem pela memória aí, vão ver, dependendo da escola que vocês estudaram, né? Mas creio que a maioria daqui do canal, que simplesmente desde criança a gente é doutrinado a odiar a nossa própria raça, entendeu? A gente é doutrinado a, digamos assim, simplesmente ignorar as coisas boas. Ou assim, quando falam, por exemplo, que olha, esse inventor negro, assim, essa pessoa inteligente negra, entendeu? Tu nunca vai ver as pessoas se referindo, por exemplo, a Tesla e por exemplo, a Tesla como, olha, esse branco Tesla inventou tal coisa, entendeu? Ou Da Vinci, ou Thomas Edison, sei lá, todos os gênios eles vão colocar como se fosse só um indivíduo. E aí, quando é um negro, eles incluem como, esse negro fez tal coisa, entendeu? Ele deixa de ser uma vitória do indivíduo e eles passam como uma vitória do coletivo dos negros, entendeu? E isso eles não fazem com o branco. Já de propósito, lógico. Que é pra a gente pensar assim, né? Que as coisas boas que foram feitas por nós, por nossos ancestrais, foram feitas pelos indivíduos, né? E não pela raça inteira, como se a educação e toda a genética desses gênios não viesse puramente de sua própria raça, né? Então é assim que eles vão alienando o povo, botando mentiras, né? Eles exageram também, outra coisa que eu noto, exageram sobre essas, digamos assim, agressões, né, do branco contra as pessoas de outras raças, né, como se as outras raças não tivessem tentado escravizar os brancos, extinguir os brancos por vezes através de miscigenação, através ou massacres mesmo. Não importa qual a violência ou a brutalidade que os outros tendem a causar ao branco, sempre quando o branco reage, ele vai estar errado, né?
pode ver isso na história e tu vê hoje em dia isso muito nos Estados Unidos, por exemplo. A mídia coloca, por exemplo, quando um negro é morto, como se os negros fossem muito mais mortos pelos brancos do que ao contrário, né? E as estatísticas da CIA mostram muito pelo contrário, um número de 5 vezes mais mortes causadas de negros contra brancos do que de brancos contra negros, né? Então aí tu já vê que eles realmente censuram quem fala isso, né? Seja no TikTok, eu acho, não me lembro em qual rede social, acho que foi uma mulher do Instagram que falou sobre isso, né? Sobre que 60% dos crimes violentos nos Estados Unidos era causado por negros. E ela foi censurada, né? O pessoal ficou horrorizado, né? E começou a dizer, é porque o negro sofreu, mais negro pobre, tem mais negro passando fome. Só que, por exemplo, o esfrufro, mais de 50% dos esfrufros é causado que acontece nos Estados Unidos, é causado de homens negros contra mulheres brancas. E desde quando esfrufro tem a ver com classe social ou com o sofrimento que a pessoa passou na vida? Entendeu? Esse argumento é totalmente falho, não tem nada a ver. E, e até quando saiu, não me lembro agora como é que é o nome lá do dono da Wikileaks, né, quando ele vazou informações secretas dos governos, uma das principais coisas que ele vazou era que crimes de racismo e ódio contra brancos, incluindo esfrufros e assassinatos, eram simplesmente censurados pela mídia jubilaica, entendeu? E ninguém mais podia falar daquilo. Foi uma das coisas que ele vazou, né? Quando prenderam ele. Esqueci do nome dele agora, mas se vocês pesquisarem um pouco aí, vocês vão se lembrar de quem é. Mas enfim, além de todas essas mentiras que jogam contra nós, também tem a difamação, né, que eles fazem contra as pessoas brancas. E isso vai desde colocar os personagens brancos em um filme como idiotas, até mesmo no ramo pornográfico, entendeu? Eu até falei disso um pouco no canal do Transmigtal, né? Que essas empresas grandes da MindGeek, né, e seus sites como o Pornhub e o Xvidros, né, eu acho que eu não posso ficar falando o nome desses canais aqui no YouTube, que são pertencentes à MindGeek, né, que é uma empresa narigudinha, que eles toda hora, tu pode pegar e entrar agora em qualquer um desses dois sites e tu vai ver lá incesto, as principais coisas que eles compartilham lá e botam na primeira aba, sempre, mesmo tendo poucas visualizações. Incesto, interracial e fandom, coisa de BDSM, coisa ruim, entendeu? Mulher comendo cara com cintaralho e todas essas merdas, entendeu? E sempre quando eles fazem, tipo, coisa de cuckold ou alguma coisa assim, eles sempre colocam o homem branco, né? Como um cis, um beta, alguma coisa assim. E também outra propaganda deles, né? Por exemplo, usando aí o exemplo do Blacked, né? Que ficou famoso nessa parte. Que é de colocar o homem negro como sendo, digamos, fisicamente superior e mais pirocudo que o homem branco, né? Sendo que quando a UOL saiu por aí medindo o tamanho da rola de todo mundo, aí pelo mundo, e fez um ranking dos países, em primeiro lugar ficava a Hungria disputando com o Congo. A Hungria é um lugar onde só tem branco e o Congo, um lugar onde só tem negro, ficaram disputando o primeiro lugar, entendeu? E o resto intercalava entre países da África e países da Europa, entendeu? É uma narrativa totalmente formada por eles próprios, isso de negro até pau maior e o cacete.
né? O que que eles querem com isso? Fomentar a miscigenação, lógico. Entendeu? O doutor Goldberg pega um neguinho lá, bota 2 quilos de silicone na pica dele, coloca uma puta branca pra sentar nele. Ai, negão, não sei o que. E é assim que eles querem fomentar o plano Kalergi, né? Usando o ramo pornográfico. E também nos filmes a gente vê muito isso, né? A substituição de personagens brancos. Eu comentei isso no último episódio aí, porque amamos tanto a mangás e animes como Berserk, porque a cultura oriental está no momento tão superior à ocidental. E eu falo, né, por um breve momento sobre isso, sobre a substituição que Hollywood está promovendo de personagens brancos por personagens negros, né? Eu uso como exemplo o Homem-Aranha, que eles estão fazendo no videogame, né? Isso, e nos quadrinhos já há um bom tempo. E o Pistoleiro, do Esquadrão Suicida, né? Que sempre foi tratado como homem branco e botaram no filme o Will Smith para fazer ele. Mas tem vários outros exemplos. Também já ouvi dizer que queriam fazer isso com o 007, né? Botar uma pessoa negra pra fazer o 007. E é assim, ó, porque eles podiam muito bem pegar os personagens negros que já existem pra fazer essa propaganda, né? De que o negro é fodão, é não sei o quê. Mas não, eles fazem questão de pegar os personagens brancos e virtuosos, né, e transformar eles em negros para mandar a mensagem pra gente que, ó, vocês estão sendo substituídos sim e vão ter que tolerar. É isso que eles querem que a gente engula, né? E já há muito tempo eles estão colocando em filmes personagens bobos como brancos e personagens inteligentes e fortes como negros, né? Querendo sempre o negro é botado como mais forte, né, fisicamente superior e essas coisas. Basta ver uma Olimpíada que tu vai ver que os homens mais fortes do mundo são o top 10 é só cara branco, né? Principalmente ali leste europeu, norte da Europa, alguns americanos e ingleses também. Na natação, os brancos se dão melhor também, os grandes campeões são todos brancos. E em outros esportes, né, o únicos esportes assim que o negro se destaca além do branco é na corrida, né? Coisa de resistência e explosão muscular, né? Mas tração muscular são os brancos que têm a vantagem. Mas digamos assim que no aspecto físico dá para dizer que o branco e o negro são equivalentes, né? Digamos, não que são iguais, mas que são equivalentes, né, por questão de adaptação ao meio ambiente em que suas raças foram formadas, né? Mas enfim, desde os filmes retratarem isso como realidade, não, eles têm que sempre colocar o negro como mais forte ou mais inteligente. São tantos filmes que eu reparei isso que eu nem conseguiria citar aqui, olha. É foda, é uma campanha de difamação fudida. Não é de se surpreender que tenha tanta gente assim que nem o Fiuk, que diz que tem vergonha de ser branco. Não me lembro, não me recordo agora quais foram bem as palavras que ele usou. Mas enfim, ele fala também que ai, a gente, homem branco hétero, que bate nos outros, que faz isso como se os outros não fizessem isso com a gente também, né? Enfim, um playboyzinho que quando ele tá dirigindo a Lamborghini dele, ele nunca parou pra pensar, né? Que foi um branco que inventou o carro, que foi um branco que inventou o jatinho, né? O avião que ele usa. Isso nem passa pela cabeça do Cuck, né? Do Cuckzinho de esquerda. Mas enfim, eu creio que ele fez isso para ganhar migalhas de buceta, né? Como se essa tática funcionasse, né? E outra coisa, né? Ele é totalmente alheio ao sofrimento do povo comum, né? Ele teve a coragem de dizer que teve uma vida difícil, né? Sendo que ele tá num país onde tem muita gente que passa fome, né? Às vezes por incompetência própria e às vezes por causa de crise, coisa política mesmo.
O Fiuk, ele é um símbolo do que os donos do mundo querem que nós e nossos filhos se tornem, né? Uma criatura fraca, patética, que chora o tempo inteiro, que não luta, que não reage a nada, que trai a própria raça, que xinga os próprios ancestrais. É isso que eles querem quando eles fomentam o tribalismo do negro com esses filmes tipo Pantera Negra e quando eles demonizam, né, o tribalismo do branco, mesmo quando ele está apenas se defendendo. É esse tipo de gente que eles querem formar. Enfim, é isso que eu queria dizer. Um grande abraço a todos. Não se esqueçam aí de dar like, se inscrever, deixar um feedback também. E é isso. Tchau.